Um conselheiro da Vale pediu renúncia do cargo alegando interferência política do governo na empresa. José Luciano Duarte Penido escreveu uma carta e afirmou, abre aspas, o atual processo sucessório da Vale vem sendo conduzido de forma manipulada, não atende o melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política, fecha aspas. A Vale confirma a renúncia do conselheiro, mas não comenta os motivos. Recentemente, a Vale decidiu prorrogar o mandato do atual presidente, Eduardo Bartolomeu, até o fim deste ano, enquanto uma empresa de headhunter, uma caçadora de nomes, escolhe outra pessoa para sua sucessão. Bartolomeu queria permanecer neste cargo, mas suas pretensões foram brecadas pelo governo federal. Segundo apurou a âncora da CNN, Raquel Landim, o presidente Lula gostaria de colocar Guido Mantega, o ex-ministro da Fazenda, no cargo. O governo nega. Paralelamente, o governo corre para conter uma crise na Petrobras, em meio à indefinição sobre o pagamento de dividendos. O presidente Lula se reuniu com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para buscar uma solução para o problema. Como antecipou também a Raquel Landim, o pagamento pode ser feito já em abril. Aqui é crise, hein? Os assuntos que convergem nesta noite no grande debate. Caio, cresceu a interferência na Vale, na Petrobras, no governo Lula? Qual a sua avaliação? Olá, Basília. Olá, doutor Vitor. Saudações à nossa audiência. Bom, cresceu a interferência sem dúvida nenhuma. Eu estava lembrando que ano passado, por ocasião dos 100 primeiros dias de mandato, eu afirmei que o governo Lula era um governo reacionário, ou seja, um governo que reagia ao novo, rejeitando até mesmo as novidades que deram certo. Bom, para ilustrar o meu argumento, eu citei o ataque incessante dos petistas à lei das estatais, aquelas regras de governança corporativa que diminuíram a interferência política nas empresas públicas e assim debelaram a corrupção e aumentaram sobremaneira a lucratividade dessas companhias. No caso específico da Petrobras, em 2021, para cada R$1 de lucratividade, a empresa retornou para a sociedade R$ 2,30, ou seja, foram mais de 200 milhões de reais em impostos, em royalties e em dividendos. Portanto, estatais, empresas em que existe investimento estatal, com menor interferência política, tendem a crescer, a lucrar e a contribuir muito mais com a sociedade. O problema é que Lula da Silva quer voltar a usar politicamente essas empresas, interferindo em preços, indicando nomes e direcionando aí os investimentos de acordo com os interesses do seu governo. É um tremendo retrocesso institucional e um movimento reacionário que está custando muito caro para o país. Só que, além dessa postura reacionária, a retórica de Lula da Silva é irresponsável. O Lula vilaniza o lucro, demoniza o mercado, desqualifica empresários, hostiliza autoridades da economia, sinaliza interferência política nas estatais, defende a revisão de privatizações e por aí vai. Então, são falas, são insultos, são bravatas que trazem instabilidade, afastam investimentos e, portanto, empobrecem o país. Voltando aqui ao exemplo da Petrobras, nos 10 primeiros dias após a eleição do Lula, a empresa chegou a perder 80 bilhões de reais em valor de mercado, tamanha a desconfiança dos investidores na gestão petista. É uma gestão que, durante os anos do Petrolão, foi marcada pelo dirigismo e pela corrupção em escala bilionária. Passa o tempo e o Banco Central registra esse ano que as empresas federais, tirando aí Petrobras e bancos públicos, voltaram a operar no vermelho sob o governo do PT. Aliás, até mesmo a Petrobras viu o seu faturamento cair 20% e o seu lucro líquido despencar 33% nesse primeiro ano do retorno de Lula à cena do crime, para usar a expressão consagrada pelo vice Geraldo Alckmin. Mas, enfim, diante desse cenário muito desfavorável, o que fez Lula da Silva para fortalecer a maior empresa pública do país? Nada. Lula insultou o mercado, disse que a reação dos investidores era uma choradeira, reafirmou a sua visão intervencionista e revelou a sua verdadeira intenção, que é direcionar o pagamento de dividendos para outras finalidades, embora isso não seja possível pela regra atual. E qual foi o resultado dessas declarações? Perda de 63 bilhões de reais em valor de mercado em apenas 2 dias. Foi isso que aconteceu com a Petrobras. O fenômeno similar
tem ocorrido também com a Vale, que foi citada no enunciado. A Vale, uma empresa de mineração privada com capital diluído e 73% das ações com acionistas minoritários. Ainda assim, a Vale é assediada e pressionada descaradamente pelo governo Lula e até semana passada já tinha perdido aí 48 bilhões de reais em valor de mercado só neste ano. Bom, ao comentar a questão da sucessão na Vale, tema do nosso debate, o Lula afirmou com a maior desfaçatez, aspas, a Vale não pode pensar que ela é dona do Brasil. O que nós queremos é o seguinte, as empresas brasileiras precisam estar de acordo com aquilo que é o pensamento de desenvolvimento do governo brasileiro. É só isso que nós queremos. Ou seja, é Lula que quer voltar a ser o dono do Brasil e das empresas brasileiras, como na época do Petrolão, em que a corrupção corria solta e financiava a perpetuação do PT no poder. O histórico da Petrobras, depois de uma lava-jato e toda a descoberta ali feita pela investigação, é algo que sempre levanta muita atenção. Vitor, cresceu a interferência na Vale e na Petrobras no governo Lula? Olá, Basília. Olá, Caio, todos os nossos telespectadores. O que está acontecendo é uma mudança de prioridade nesse governo. O Caio usou uma frase, citando uma passagem do ex-governador Geraldo Alckmin, atual vice-presidente. Eu prefiro parafrasear dizendo o seguinte, que as empresas de interesse nacional voltaram a priorizar os interesses dos brasileiros. No ano de 2022 e no ano de 2023, a Petrobras bateu o recorde de lucratividade e de distribuição de dividendos extraordinários. São aqueles dividendos oriundos das ações prioritárias ou preferenciais ou ordinárias que vão para os seus acionistas. Aqui cumpre registrar que a distribuição entre os acionistas, quase metade disso, vão para acionistas estrangeiros. Então, nós temos 42% que vão para os acionistas estrangeiros, 36% pertence à União, depois são 8% para pessoas físicas, varejo em geral atinge 9% e uma parte vai para o FGTS dos servidores da Petrobras. Durante o governo Temer e Bolsonaro, existiu o teto de gasto. Nenhuma dessa lucratividade, nenhum desses índices de lucratividade foram retornados para a população brasileira, porque havia um teto que impedia investimento na área de saúde, educação, assistência social. Então, o que o presidente Lula registrou é que a Petrobras não vai ficar à mercê dos interesses meramente dos acionistas, mas reconhecendo o desenvolvimento da Petrobras, reconhecendo a sua capacidade, reconhecendo a sua lucratividade. Matéria da CNN, a Petrobras no ano de 2022-23 distribuiu 9 vezes mais os seus dividendos do que as outras petrolíferas internacionais. Ou seja, havia uma distribuição desproporcional a que o mundo estava realizando neste mercado. O que o governo está buscando agora é priorizar o desenvolvimento e o crescimento da Petrobras, mas também aplicar o seu excedente, e é bom que se registre isso, nós estamos falando de excedente de lucratividade, em interesses da população brasileira de desenvolvimento, em refinaria, em venda. A Petrobras, nos últimos anos, nós assistimos um processo de privatização das suas distribuidoras e isso comprometeu, por óbvio, toda a dinâmica. No mundo exterior internacional, as grandes petrolíferas Exxon, Shell, elas detêm toda a integralidade do sistema, da extração à refinaria e à distribuição. Então, o que se busca agora é dar uma priorização de um projeto nacional para a Petrobras, retomando, portanto, os interesses de todos os brasileiros. A Petrobras caminha bem e o que se busca e essa equação ainda não foi definida, está em processo de diálogo, é construir um caminho que dê sustentabilidade para a Petrobras, para o seu desenvolvimento, mas também que seus lucros possam ser revertidos no interesse nacional, seja desenvolvendo a empresa, seja atendendo demandas do povo brasileiro. É importante que se diga que essa lucratividade que nós assistimos de 22, sobretudo, isso se deu em razão da venda de ativos da Petrobras e nada foi devolvido para a população brasileira. Ou seja, aquela alta de combustível que nós assistimos, mais a venda de ativos, significou perda para a população brasileira que em nenhum momento recuperou isso e recebeu isso de volta da Petrobras e do governo, então, Bolsonaro.
Será que o governo está errando na comunicação? Será que deveria trazer críticos até para essa mesa de discussão, para alinhar, né, explicar melhor o que quer tanto da Petrobras, especialmente da Petrobras, que é sócio controlador, e de outras empresas como da Vale? Eu vou deixar essa pergunta para a próxima rodada para você, Coppola, e eu começo aqui agora com o Vitor, perguntando o seguinte: em entrevista ao SBT, Vitor, o presidente Lula disse que a Petrobras não pode pensar apenas nos acionistas. Segundo ele, se for atender, abre aspas, apenas a choradeira do mercado, fecha aspas, não é possível fazer nada. Essa declaração pode agravar a crise envolvendo o pagamento de dividendos, na sua avaliação? Isso está em processo de diálogo e de construção. Veja, Basília, em 2022, em relação aos preços das ações individuais, né, a Petrobras repassou como dividendo extraordinário 28%. A Sinopec passou 9%, a Exxon passou 4% para os seus acionistas, a Chevron, a Shell passaram 3%. Ou seja, o repasse que a Petrobras fez para os seus acionistas destoa do que aquilo que as outras petrolíferas no mundo fizeram. O que nós assistimos, portanto, no ano de 2022? Uma venda de ativos da Petrobras, um aumento do valor final do combustível. Vale lembrar toda aquela crise que houve, o combustível chegando a R$ 7,00. E com esse lucro que a Petrobras obteve, isso não foi reinvestido na Petrobras, no seu desenvolvimento ou no interesse nacional do país. O que o presidente Lula está abrindo como diálogo com todo esse setor é: precisamos priorizar a Petrobras, o seu desenvolvimento, a manutenção dos dividendos. Veja, aqui quando a gente fala de dividendos extraordinários, nós estamos falando de um excedente, não há que aqui se discutir o caixa ordinário da Petrobras, mas aquilo que excede precisa ser discutido com a sociedade brasileira, considerando que o Estado é o acionista majoritário da Petrobras. A Petrobras foi criada para cuidar, lá no governo Vargas, em 1956, para cuidar de um interesse estratégico. O desenvolvimento energético, a transição energética que vem sendo discutida pelo atual governo, ela é fundamental e ela é estratégica para o país. Então, o que o presidente Lula registra é: um assunto de tamanha relevância não pode ficar único e exclusivamente à mercê dos interesses de alguns acionistas, e boa parte deles de acionistas, veja, estrangeiros. Em 2022, o que houve foi uma distribuição de 215 bilhões de dividendos extraordinários, acima, inclusive, do lucro que a Petrobras teve. Ou seja, existiu uma ânsia em dividir, em distribuir dividendos extraordinários e pouca preocupação com o desenvolvimento da Petrobras enquanto empresa e dos interesses nacionais. Em relação à Vale, embora seja uma SA, uma corporation privada, de 91% do seu capital privado, em que os acionistas são pulverizados, o governo hoje tem pouca participação, mas cuida de um assunto extremamente estratégico. A Vale, ela é concessionária do poder público, do Estado brasileiro. Ela cuida de minério, de ferrovia, de assuntos de extrema relevância. O que houve, ao meu ver, de maneira equivocada, lá em 1997, foi um processo de privatização delegando para interesses privados algo que é estratégico do governo, algo que é estratégico do Estado brasileiro, não é do governo Lula, do governo Bolsonaro. É estratégico para o Estado brasileiro, para o seu desenvolvimento. Quando a gente assiste uma tragédia como a de Brumadinho e a de Mariana, que aconteceram nos últimos anos, a sociedade cobra do Estado brasileiro. O Estado precisa dar uma resposta. Então, a gente não pode delegar assuntos, ao meu ver, estratégicos para o desenvolvimento nacional e o Estado se quer participar dessa discussão, se quer opinar. Então, o que me parece, em relação à Petrobras, em relação à Vale, é o Estado brasileiro se posicionando e reanalisando prioridades, considerando este novo momento e dizendo: nós vamos desenvolver as empresas, mas o povo brasileiro também será prioridade. Vitor, vai pensando aí, se os críticos têm uma forma de falar de maneira desarrazoada e é o governo, ou é o governo que está errando no seu jeito de se comunicar, né? Os críticos dizem, parece que o governo trabalha na sua próxima crise, né? É sempre crise após crise, quando o assunto é Petrobras, quanto mais. Vai pensando na sua resposta, eu vou passar agora a palavra para o Caio Coppola. Caio, essa declaração pode agravar a crise na estatal em meio ao imbróglio sobre o pagamento de dividendos? Olha, sem dúvida nenhuma.
sem dúvida nenhuma. Até porque, vamos separar um pouco as coisas. Fica muito claro, né, o Lula com todo o seu patrimonialismo, o seu dirigismo estatal, né, a sua ânsia de indicar cargos, de lotear o poder executivo entre os seus aliados políticos para conquistar apoio, enfim, na ânsia de agir como ele já agiu anteriormente, né, o que levou aí aos escândalos do Mensalão, aos escândalos do Petrolão, e ele vai atropelando a governança corporativa que tem se mostrado muito bem sucedida. Ora, eu fui explícito aqui nos números. Cada R$1 de lucratividade da Petrobras se transforma em mais de R$2 de retorno para a sociedade, sendo o Tesouro Nacional, né, como bem colocou o Dr. Vitor, o maior beneficiário. Inclusive, essa retenção aí no pagamento, né, dos dividendos extraordinários deixou de entrar no caixa do governo 12 bilhões de reais. Não é pouca coisa. Agora, vamos fazer uma separação muito importante aqui. O interesse do governo não é necessariamente o interesse do Estado, que também não é necessariamente o interesse público, né? Então, não cabe aí ao governo de turno sair determinando o que é melhor ou o que não é melhor, como se isso fosse uma verdade absoluta. Isso daí é tudo passível de muita discussão, até porque o que uma empresa saudável ela traz, né? Foi colocado aqui, foi bem colocado, inclusive, pelo Dr. Vitor, que o pagamento de dividendos, no caso da Petrobras, ele é desproporcional. O que isso ocasiona? Né? O que uma empresa que, na verdade, já foi considerada até a maior pagadora de dividendos do planeta, qual a consequência natural disso? Mais pessoas querem investir nessa empresa, então ela ganha valor de mercado, ou seja, ela capta a poupança popular, ela capta recursos e a partir daí ela pode crescer de forma sustentável. O que Lula da Silva quer fazer é colocar a mão pesada do governo para interferir em decisões corporativas, né, segundo a agenda do PT, que não necessariamente é a melhor agenda para a economia. Por que nós estamos falando isso? Porque o mercado precifica as falas e as atitudes do governo Lula de forma muito negativa. Poxa, a gente não pode se distanciar da realidade das manchetes. A gente está falando aqui 50 bilhões de perda de valor de mercado da Vale nesse ano. Aí 60 bilhões de perda de valor de mercado da Petrobras em 2 dias. E no caso da Vale, isso é ainda mais assintoso, porque você tem já um ex-diretor da empresa denunciando a interferência política, né? E o Lula falando descaradamente que as empresas brasileiras têm que seguir a visão do governo de turno. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista econômico e denota, como eu já disse, um reacionarismo irresponsável. Caio, Vitor, para a gente fechar esse primeiro assunto, é um erro de gestão? É um erro de comunicação? Vitor. É um assunto muito complexo, que eu acho que o governo tem todas as condições, tem todos os elementos para dialogar com a sociedade e demonstrar que o que está sendo construído neste exato momento é uma mudança de prioridade que tem a população, o desenvolvimento nacional e o desenvolvimento da empresa Petrobras como prioridade. O que nós assistimos era uma distribuição desenfreada de dividendos que não ficava com o povo brasileiro. Quem investe na Petrobras, Caio, num país com tamanho de desigualdade social, é menos de 8% da população brasileira. Aquilo que está sendo discutido é o excedente e isso precisa ficar com o povo brasileiro. Vale registrar, por fim, que o pré-sal foi uma descoberta dos governos do PT, que pode garantir um futuro na educação, na saúde, e o que o presidente Lula tem defendido é a Petrobras como agente fomentador para desenvolvimento do país. Essa última rodada mais rapidinha, Caio, também suas considerações finais. Eu queria fazer uma consideração sobre o valor do combustível em 2022, né? Porque, obviamente, trata-se de uma commodity, mas nós vimos aqui no país em 2022 justamente o fenômeno oposto do que descreveu o meu debatedor, né? Que foi uma queda expressiva no valor dos combustíveis a partir do quê? A partir da redução do teto do ICMS, né? Matéria que, inclusive, foi impugnada pelo PT desde o começo. Todos os senadores petistas votaram contra, isso depois foi, inclusive, judicializado, mas o povo brasileiro viu o impacto, né, que isenções e limitações tributárias causam, né? À época, não havia incidência de impostos federais e o povo brasileiro experimentou, né, o que a prosperidade econômica, fruto da liberdade, né, e da redução da sanha arrecadatória do Estado, é capaz de propiciar.